queridos, como eu estava falando aqui, esse versículo Hebreus capítulo 10, 25, que diz: não deixemos de congregarmos como igreja, como é o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Bom, esse versículo, como eu falei, ele é usado indevidamente na ideia de cristãos templários, de que o autor aos Hebreus está dizendo que é para você frequentar templo de denominação, porque até então os templos de denominações cristãos não existiam. A carta aos Hebreus, como eu falei, ela data de mais ou menos 60, 65 depois de Cristo, e os templos só surgem quase 200 anos depois, lá no período do imperador Décio. Então o autor aos Hebreus, quando diz não deixe de congregar como é costume de alguns, ele está querendo dizer o seguinte: olha, procure estar com os nossos, com os irmãos na fé. Procure se aquecer. Uma brasa sozinha, ela apaga. Uma brasa com outras cria uma fogueira inteira. Em outras palavras, né, se ele fosse odierno a nós, ele dizia o seguinte: não seja um desigrejado. Procure estar com os seus. O mundo aí fora é muito feroz em relação aos homens e mulheres de Deus. Não dá para sobreviver como um cristão autêntico e saudável sem congregar. Ainda que congregar seja com uma ou duas pessoas. Jesus disse o seguinte: olha, onde estiverem reunidos dois ou três ali em meu nome, ali eu estarei. Então congregar não é necessariamente uma questão de quantidade, mas é uma questão de qualidade, de estar junto regularmente com um outro semelhante na fé. Pois bem, o terceiro tipo de destemplário é o chamado cristão orgânico destemplário. Cristão orgânico destemplário. Talvez você esteja achando estranho eu fazer tantas denominações aqui, mas é sempre bom a gente conceituar, porque a confusão conceitual está a serviço das piores causas e eu vejo muita confusão conceitual aí, muito preconceito em torno desse assunto. Bom, o terceiro tipo de destemplário é o cristão orgânico destemplário, que se reúne não necessariamente em um templo, mas com comunidades orgânicas. E aqui temos que ter, né, o cuidado com a confusão conceitual, pois há três tipos de cristãos orgânicos. E um desses três tipos, como eu falei, ele não é destemplário. Então, sobre esse cristão orgânico que é templário, eu vou estar fazendo um vídeo exclusivo sobre isso. É um conceito muito legal, que aliás dá até razão de ser desse canal aqui do YouTube. Bom, sobre esse cristão orgânico, né, destemplário, um deles necessariamente ele é mais radical, tá? Ele não congrega em templos, ele congrega dentro de lares, em praças, praia, ou seja, em qualquer lugar que seja conveniente a fazer um culto, um evangelismo. Porém, ele não tolera de jeito nenhum costume, nenhuma prática igrejeira. Então, por exemplo, esse primeiro tipo de cristão orgânico destemplário, ele é aquele cara assim, bem radical que você vê nas redes sociais, falando o tempo todo de templo, denominação, que aquilo é o império da religião, que aquilo deve acabar, que aquilo ali é uma coisa do diabo. Dentre esses, você tem normalmente aqueles que não dizimam, que não ofertam, que não participam de liturgia nenhuma, nem no meio do grupo dele, onde ele se reúne nos lares. Ele não tem uma confissão doutrinária, ele não tem uma teologia, ele simplesmente deixou tudo aquilo que seja analógico ao templarismo para viver uma vida congregacional no meio de pouquíssimas pessoas, rejeitando totalmente todos os antigos hábitos ou qualquer tipo de prática e conceito que faça parte do templarismo. Então esse é o cristão destemplário que você vê nas redes sociais, normalmente brigando e algumas vezes até difamando, né, os cristãos igrejeiros. Mas existe um tipo de cristão orgânico destemplário
que se reúne por aí e eles vão de vez em quando frequentar algum templo, frequentar não, fazer visitas ao templo, denominação de um amigo, de um parente, embora não faça parte institucional do mesmo. Tá? Esse tipo de cristão orgânico destemplário, por exemplo, é o meu caso. Né? Então eu tenho uma congregação, né, ou faço parte de uma congregação de poucos amigos, né, de amigas, que se reúnem em lares, que se reúnem em florestas, que se reúnem em parques públicos, que se reúnem em qualquer local, né, que nos proporcione o mínimo de conforto para estar cultuando. Né? Então isso pode ser debaixo de uma árvore, numa pracinha, aqui perto da minha casa tem uma pracinha fantástica que a gente faz isso, pode ser na casa de um amigo, isso pode ser, enfim, das mais diversas formas, porém não dentro de um templo. Agora eu gostaria de frisar também que nós cristãos orgânicos destemplários clássicos, nós dizimamos, nós temos uma liturgia, nós temos uma confissão doutrinária, nós temos uma teologia, nós só temos uma eclesiologia diferente. A nossa eclesiologia diferente está em não fazer parte de templos, denominações. Tudo que a gente faz é extremamente organizado, nós nos discipulamos, nós nos pastoreamos, nós batizamos outras pessoas, se for o caso, nós celebramos a ceia do Senhor, e temos uma periodicidade disso. Agora, o barato de você ser um cristão orgânico destemplário não xiita, né, como esses que eu falei anteriormente, é que a gente, como é que eu vou dizer, como é que a gente participa, por exemplo, em que é investido os nossos dízimos e ofertas? A gente participa de causas humanitárias, a gente participa de questões e ações sociais, nós participamos de missão. Mas como é que um crente orgânico destemplário participa de missão? É simples, você tem várias missões aí, você encontra os links, os sites na internet, por exemplo, o projeto do irmão André, que é a missão Portas Abertas, você tem a missão na íntegra, que é algo diferente de missão integral, você tem tantas instituições missionárias que você pode, de repente, se você não pode ir, obviamente, você pode participar com os seus proventos. Você não vai faltar, principalmente nessa época de pandemia, não vai faltar alguém necessitado, precisando de uma cesta básica, precisando de um remédio, precisando que alguém pague a conta de luz dele, né, ou coisas desse tipo. Não vai faltar gente assim para você ajudar com os seus proventos. A gente é aconselhado, né, na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, a nós usarmos os nossos proventos, as nossas primícias, né, aquele recurso que sobra depois que nós consumimos, viajamos, nos vestimos, passeamos, comemos, bebemos, nos divertimos, enfim. Quando sobra esse provento aí, ele não é para ficar guardado, ele é para ser usado de alguma forma em proveito do próximo. Bom, há outras coisas a se dizerem a respeito dessa questão de cristãos orgânicos destemplários que participam, né, de congregações e tem a sua liturgia, tem a sua teologia, tem suas práticas e a sua confissão doutrinária, ainda que não seja igrejeiro, mas eu vou deixar isso para falar com calma num próximo vídeo, que hoje aqui a coisa está bem movimentada e eu não estou conseguindo, em função de coisas do dia a dia, terminar esse vídeo assim não, esse assunto assim não. Então eu vou terminar por aqui e continuo no próximo. Até breve e que Deus nos abençoe, nos use rica e abundantemente nos serviços do reino. Fiquem com Deus. Até a próxima.